é um dos maiores prejuízos que a maioria das empresas tem. A melhor coisa é a gente investir na equipe, a gente investir para que o time se engaje, se conecte com a cultura da empresa. Mostra profissionalismo, mostra um comprometimento diferente da empresa com o funcionário. Mas será realmente que o teu vendedor sabe qual que é o ticket médio dele? Fala, maestro! Seja bem-vindo a mais um podcast do Maestria do Varejo. E olha só, hoje o tema não menos importante, não tão mais relevante do que os outros que nós já falamos por aqui, mas é algo que vai impactar diretamente na tua equipe de vendas. A sua equipe está desmotivada? Mas será que o problema está na equipe ou a gente tem outros fatores que estão impactando nessa desmotivação do seu time e prejudicando o seu faturamento? É sobre isso que a gente vai falar agora. A gente vai entender um pouco mais profundamente o que pode estar por detrás da desmotivação do seu time de vendas. E ao meu lado, para a gente poder se aprofundar nesse assunto, está aqui meu amigo, parceiro Fabiano César. Seja bem-vindo. Comigo mesmo, esse assunto aí é um assunto que eu adoro, faço todo dia. E aí eu já te digo, Fábio, que a raiz do problema normalmente não está nos vendedores. E é isso mesmo. Falta de metas, falta de liderança, falta de acompanhamento, tudo isso normalmente é a raiz do problema e não necessariamente um mau vendedor ou um mau funcionário. Então, se esse assunto já está fazendo sentido para você e você vê que isso daí pode ajudar o teu negócio, vamos lá, já deixa seu like, siga o nosso canal, clica nesse sininho para você ser notificado toda vez que a gente trouxer um conteúdo novo aqui para você e compartilha agora com a tua equipe de vendas, com o teu amigo empresário, com todos aqueles que precisam melhorar a sua gestão de equipe de vendas. Fabiano, é um desafio hoje, né, cara? Quando a gente fala, eu acho que de gestão, número 1 vem pessoas, né? Talvez eu acho que o estoque, o compras, ele é desafiador, mas assim, pessoas, eu posso arrumar o estoque da loja, eu posso arrumar a gestão e processos de compra. Agora, pessoa, meu amigo. Eu vou trazer aqui para ti uma pesquisa que ela é sem fonte, não tem uma fonte definida. 110% dos empresários que procuram a gente reclamam que estão com problema de contratação e problema na equipe. Fonte eu analisei aqui que todos que vêm aqui têm problema de gestão. Todo mundo fala assim, ó, na minha região é muito difícil contratar, mas essa região, será que é Brasil o nome da região? Isso aí é no mundo todo, cara. É um desafio, né? Porque a gente fala sobre equipe desmotivada e a consequência disso é o desligamento, né? É o funcionário pedir as contas, ir embora. Só que a gente já sabe que quando o funcionário pede as contas de uma empresa, ele já se desligou há muito tempo. Ele já se desligou há 6 meses atrás. Então, assim, isso aqui não é fonte eu, isso aí é fonte pesquisa de mercado, que fala que quando um funcionário seu resolve sair, aquilo ali é só a gota d'água de algo que vem acontecendo há 6 meses e você não percebeu os sinais que esse funcionário vem te dando. Então, é sobre isso mesmo, Fábio. O turnover, que é essa troca de funcionários, essa saída, é um dos maiores prejuízos que a maioria das empresas tem, né? Essa troca de funcionários, esse prejuízo não vem só daquela folha que tu tem que pagar ali de rescisão na saída do funcionário. Ela vem de o teu cliente que entra na loja e não tem mais aquele vendedor que atendia ele perde aquele norte que ele tinha dentro da tua empresa. E aí, fora isso, vem a desmotivação dos outros vendedores que acompanham aquele vendedor que saiu. Ou seja, afeta todo mundo, afeta a liderança, afeta os companheiros, afeta o fluxo de caixa da empresa, afeta o cliente. Então, o turnover é a pior coisa que tem para uma empresa do varejo. Cara, e quando a gente fala dessa troca de equipe de vendas, é uma maluquice, né? Porque a gente gasta tempo, energia, dinheiro, capacitando, treinando, ensinando. E aí, quando eles aprendem um pouquinho, vão embora pro mercado. É uma luta, é uma jornada. Acho pior, Fábio, eu acho pior o outro lado. Quando não capacita, não treina, não faz nada disso. É isso que é um principal motivo do que a gente vai falar aqui hoje. Esse problema de equipe e de desempenho de equipe, ele não está sendo causado só por conta de vendedores ruins.
está sendo causado por isso tudo que tu falou aí, a falta de treinamento, falta de liderança, falta de uma clareza maior, de um objetivo maior, metas, e aí E eu não sou muito de generalizar, mas eu vou falar pra você, essa geração Nutella de hoje em dia também tá impactando, né? Pelo amor de cuidado, Deus. acabaste de perder vários A seguidores. nossa tem uma geração Nutella, gente, que eu vou falar, e eu não tô generalizando para todos, mas assim, tem muitos jovens aí que acabam de fato entregando resultados, surpreendendo, mas a primeira pergunta é: quanto que eu vou ganhar? Trabalha de sábado? Ah, não, obrigado, hoje não. Ou seja, assim, é um desafio, né? A gente tem que começar a se desvencilhar, a gente tem que começar a superar isso daí. Então, a melhor coisa é a gente investir na equipe, a gente investir para que o time se engaje, se conecte com a cultura da empresa, porque a gente ter um bom profissional e esse bom profissional acabar trocando a gente por um erro nosso, porque às vezes a gente fala assim: a equipe está desmotivada, mas nem sempre o problema está na equipe. Não são às vezes as pessoas, mas sim a falta de direção, a falta de clareza para que eles saibam de fato o que eles precisam fazer Falta de e até processos, né? mesmo aonde que eles podem chegar dentro da sua empresa, né? Falta de processo, falta de incentivos, falta de plano de carreira, né? Muitas vezes o cara pensa assim: mas plano de carreira, Fabiano, é só para empresa grande. Não, não. Você tem uma loja com mais de 2, 3, 4 funcionários, você já pode ter um plano de carreira, porque você pode ter vendedor júnior, vendedor pleno, vendedor sênior, depois pode ter gerente. E aí pode ter várias outras funções dentro da tua empresa, que aqui eu não vou ficar falando todas, mas É. montar um plano de carreira e quanto que ele pode evoluir no salário, no bônus, na comissão, assim que ele for permanecendo dentro da empresa, porque é essa longevidade e esse alcançar as metas que fazem, o plano de carreira acontecer, Eu né? quero, eu posso até me doar um pouquinho mais, aceitando inicialmente uma proposta financeira que não está dentro da minha expectativa, do que eu esperava ganhar. Eu posso, né, me sujeitar a isso, mas desde que eu veja uma expectativa de É crescimento. uma perspectiva, Uma né? perspectiva, eu vejo que, pô, eu vou começar aqui com 2.000 de salário, daqui a pouco eu vou para 3, eu vejo que se eu bater a meta 3, eu posso até chegar a 5.000 de salário mais bonificação. Então, se eu conseguir ver que eu vou criar ali um ecossistema de crescimento e desenvolvimento, eu acho que eu posso dar esse passo atrás, né? Quantas vezes, né, a gente já não viu, já ouviu, já encontrou pessoas que às vezes foram desligadas da sua empresa e para poder se posicionar, e quando encontraram uma proposta, aceitaram às vezes uma proposta inferior porque viram a oportunidade de crescer, de se desenvolver ali dentro da empresa. Cara, já vi muito, não só isso que tu tá falando, mas também um ambiente de trabalho, muda tudo, sabe? Eu já vi pessoas aceitarem propostas inferiores por conta de ambiente de trabalho. Lideranças que ao invés de só cobrar sem objetivo nenhum, só cobrança, sem treinamento e coisas ostensivas, sabe? Então esse ambiente tóxico muitas vezes faz com que esse colaborador procure outro lugar e nem sempre é ganhando a mesma coisa, às vezes é ganhando menos. Então gerar essa consciência na liderança que ele tem que manter um ambiente de trabalho em perfeita harmonia também é muito importante, porque isso faz com que a equipe se desmotive, né? A gente tem aquela frase que fala que se o líder senta, a equipe deita, se o líder deita, a equipe morre. Isso serve não só para dono de empresa, mas para gerente, para supervisor, para todos esses cargos de liderança, né? E eu vejo que a gente precisa olhar com atenção e detalhe para dentro do negócio quando a equipe está desmotivada. O que está gerando isso daí? Porque às vezes não são os vendedores, mas eu posso ter um problema de liderança dentro da loja. Eu conheço uma empresária em que, cara, ela não conseguia parar com pessoas dentro da loja. Ela não conseguia, e toda vez que rolava alguma troca, ela falava assim: pô, o vendedor. Aí o gerente dava feedback: mas o vendedor é ruim, mas o vendedor não era bom, o vendedor queria fazer isso, o vendedor queria fazer aquilo, que bom que foi embora. Só que aí teve uma pessoa que contou a verdade. Teve uma pessoa que virou e falou assim: olha, ô fulano, vem cá. Eu tô saindo da sua loja, mas eu queria que você soubesse quem você tem dentro do teu negócio.
essa gerente é isso, 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 isso. Quando você sai, ela faz isso, isso, isso. Ela cobra assim da gente, fica sentada, blá, 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 e começou a descarregar um monte de coisa. Em que o empresário, a empresária não via, não tinha consciência disso. Aí, a partir do momento que foi alertado, começou a observar os pequenos detalhes e viu que perdeu muita joia rara dentro da empresa, muito vendedor top, porque a liderança estava contaminada. E aí, o que aconteceu? A liderança saiu, vendedores bons que já atuaram na empresa voltaram e aí conseguiu alavancar o faturamento e bater recorde de vendas. Então, assim, isso daí são cenários que acontecem em muitas empresas, né, Fabiano? Nem sempre a laranjinha podre é um vendedor, né? Muitas vezes pode ser o líder, né? E aí aquele líder que é centralizador o tempo todo, que quer puxar o saco do empresário, ele normalmente não deixa ninguém permanecer ali, ninguém que ele acha que pode ser uma ameaça para ele. Então tem que tomar muito cuidado, né? O empresário não pode fechar os olhos, né? Você tem que delegar e cobrar, e não delargar, como a gente fala, né? Ah, eu falei para ele o que tinha que ser feito e deixei ele fazer. Cara, se tu não cobrar, se tu não tiver um processo de monitoramento, de auditoria em cima das tuas lideranças, eles vão fazer o rumo que é melhor para eles. E Uhum. nem sempre essa direção é a direção que você quer ir. A tua loja quer ir para lá, mas o teu gerente acha que é melhor ali. Se você não controlar, ele vai para ali e não para lá. Uhum. Então é sobre isso, né? Como que a tua liderança está agindo, como que você está agindo com a sua liderança, porque também tem isso, né? Às vezes você não treina o teu líder, você não capacita o teu líder, como que o teu líder vai capacitar e treinar a tua equipe? E eu me lembrei de um caso, né, que eu tratei há uns 2 anos atrás de um casal, um empresário de segmento de moda masculina, em que eles colocaram a melhor vendedora da loja como gerente, promoveram ela para gerente. E a partir do momento que ela foi promovida para gerente, pô, ela é espetacular. Nossa, eu conheci, trabalhei diretamente com ela. Sabe aquela vendedora nata mesmo, que vende pra caramba, que atende bem, não perde venda mesmo. E é aquela vendedora que se o cliente chegar na loja e falar assim, então, eu vou ver com a minha esposa se eu levo. Ah, tudo bem, dá aqui o celular, vamos falar com sua esposa agora aqui, ó. É bem nesse nível. Então, o que que aconteceu? Ela foi para gerente. E aí, o que que ela fazia? Ela entrava em todas as vendas. Em todas as vendas que ela estava vendo, às vezes, que um vendedor poderia perder, ela ia lá e entrava e puxava a venda, entrava e puxava a venda, entrava e puxava a venda. O vendedor não tinha o espaço, o vendedor não tinha Autonomia às nenhuma. vezes, ele, pô, um lado bom, às vezes, para um vendedor que está ali querendo se desenvolver, é perder uma venda. Deixa o cara perder uma venda, deixa ele bater a cara na parede, porque aí ele vai aprender com os erros. O problema é que ela não deixava ele errar. Quando ela via que ele estava errando, ela entrava, mas não corrigia. É uma coisa, um gerente, uma liderança em que tá ali, ela pode abordar para você não perder a venda, mas ela vai instruir você, ela vai ensinar onde você estava errando. Outra coisa é a pessoa assumir o comando e salvar a venda e falar assim, ó, tá aí, tá vendo? Ó, salvei essa venda pra você, agora vamos lá, eu vou colocar aqui pra você ganhar comissão, tá? Bora pra outra. Aí quando você tá aí no atendimento, ela entra de novo, não deixa você errar, mas ela não fala onde você tá errando, ela não fala pra onde ela entrou. Por quê? Tá no sangue dela. Ela não quer perder venda, ela quer entrar, ela não tem o perfil de treinar, de liderar. Então a gente precisa tomar um cuidado. E essa pessoa entrou tanto nas vendas que chegou um momento que a loja não tinha gerente, só tinha vendedor. E aí o que que aconteceu? Ficou sem vendedor bom e sem gerente, porque teve que desligar essa pessoa dentro da loja. E aí depois que desligou, o que aconteceu com os vendedores? Voaram. Conseguiram aumentar o faturamento, se desenvolver, crescer, porque agora eles tiveram espaço. Isso aí é um dos maiores erros, um dos erros mais clássicos que tem, né? Tu contratar, trazer o teu melhor vendedor para gerente sem fazer um disque, sem fazer um apanhado de entrevistas com ele para ver se ele realmente tem esse perfil de liderança, porque não quer dizer que ele seja um bom vendedor, que ele é um bom líder. E aí o que que acontece quando tu faz isso sem fazer essa passagem de RH aí, vamos dizer? Tu perde o teu melhor vendedor e não ganha um bom gerente, então tu perde 2 vezes, né. E aí desmotiva toda a equipe. Por isso que assim, ó, plano de carreira ele até existe sim e tem que existir, mas ele tem que ter fundamento, né, Fábio, ele tem que ter um processo.
como que faz para o cara subir de cargo, como que faz, ele tem que querer subir de cargo, não é você que quer, ele tem que fazer vários testes vocacionais e DISC e outras coisas para ver se ele tem esse perfil de liderança e não simplesmente subir porque ele é o teu melhor vendedor, porque ele está mais tempo dentro da tua empresa. Não, um vendedor bom, ele pode continuar na tua empresa 20 anos como o melhor vendedor. Ele não necessariamente precisa ser um gerente, nunca. Mas às vezes, em alguns casos, o problema não tá na equipe, não tá na liderança e não tá nos vendedores. Está onde? Está na direção. Está na estratégia que você não está trabalhando junto com eles. Por exemplo, você não ter uma meta clara para a tua equipe. Tem quantas lojas eu não vi que não trabalham com meta? Tipo, por exemplo, não é meta de vendas, é falar assim, ó, se você vender, o piso de faturamento é tanto, se você conseguir faturar daqui para lá, você ganha comissão. Eu não tenho uma meta, eu tenho um mínimo de faturamento, isso não é uma meta de vendas. Quantas lojas a gente já não vê que, tipo, acima de 50 mil é o destrave para você ganhar comissão, abaixo de 50 mil você ganha só o fixo. Isso não é meta de vendas. Então, isso acaba influenciando. E você precisa, né, inserir processo dentro da loja. Agora, eu não tenho meta, eu não tenho indicadores para analisar, eu não sei o quanto que eu vendi ontem, eu não sei o quanto que eu tenho que vender amanhã. Não Eu tem fico perdido. bonificação, não tem comissão. E aí eu fico pensando assim, Fábio, ó, muitas das empresas que a gente já atendeu, quando chegaram, não tinham metas, né? E algumas tinham metas, mas sempre coletivas, nunca metas individuais. Então, assim, é obrigado a ter meta individual? Não, mas funciona muito mais do que a meta coletiva, porque no coletivo sempre tem um que se encosta no outro ali, aí tu fica na média da equipe, e não, tu não consegue medir quem são teus melhores vendedores, né? Porque é tudo misturado no mesmo bolo, né? Sim, eu não tenho nem acompanhamento, eu não tenho uma rotina desenhada sobre como que foi minha semana anterior, o que que eu preciso fazer essa semana, qual que é a previsão de vendas para a semana que vem, como é que tá o meu resultado de PA, ticket médio de volume. Tem gente que nem sabe o que é PA, né? Que é a peça, não é esse PA que você tá pensando, não é esse PA, é a peça por atendimento. Então tem gente que nem O sabe cara o do que é. atestado já pensou que é o pronto atendimento, né? Pronto atendimento, já pensou que era isso aí. Mas assim, eu preciso saber quantas peças eu preciso vender para atendimento, qual que é o volume de vendas, qual é o ticket médio, e às vezes são informações básicas, mas será realmente que o teu vendedor sabe qual que é o ticket médio dele? Quanto que ele fechou na semana passada de ticket médio? Qual que é o ticket médio da sua loja? Ele sabe responder essa pergunta? Será que se eu for na loja, Fabiano, e abordar um vendedor e falar assim, escutar, qual que é a meta de ticket médio dessa semana? Qual que foi a meta da semana passada? Qual que foi o seu ticket médio da semana passada? Qual que é o teu volume de vendas que você tem que fechar essa semana? Seu vendedor vai saber responder isso rápido, assim, ó, de bate pronto? Qual que é a tua meta de venda do dia, ele já não sabe. Então, Eu nem quis trazer a meta do dia, né? a Porque meta é do uma dia, obrigação. a meta do dia, e muitos não sabem quanto que ele tem que vender hoje, quantos clientes ele precisa atender hoje, com qual ticket médio, e aí a gente fala muito de como fazer metas, né, Fábio? Aí vem Como? Como é que eu construo meta? Que tipo de aquele estratégia eu posso usar? clássico que se fala meta SMART, né? Que em inglês tem as siglas, mas em português uma meta tem que ser relevante, ela tem que ser mensurável, temporal, específica e alcançável. Então, assim, ela tem que ser uma meta que tem um tempo, né? Temporal. Ela começa no dia 1º e termina no dia 31. Sim, isso é uma meta mensal de faturamento. Mas eu posso dividir por dia, por semana? E aí você pega e distribui essa meta por semanas, depois a meta diária, e aí isso fica mais alcançável, né? Porque muitas vezes essa meta de 30 dias, ela até é alcançável, mas quando tu vende ela para o teu vendedor, ela parece inalcançável, Cara, né? imagina sabe aquele mês que você acelerou, que você vendeu pra caramba, o vendedor comprou a ideia e chegou no finalzinho, bateu a meta, mas bateu assim na régua. E aí ele olhou e falou assim, caraca, meu Deus do céu, eu achei que eu não ia conseguir. Aí isso foi no dia 31. Aí no dia 1º tu entrega uma meta maior do que ele faturou agora. Aí ele olha e fala assim, porra, cara, aí não vai dar. sacanagem. Acabei de me matar pra fazer isso aqui, agora tem tudo isso. Pô, você já queimou a largada, né, cara? Então, uma das estratégias até que eu trago
é que não existe um certo ou errado, mas às vezes, em vez de você entregar a meta de cara, tudo pro teu vendedor, tu pode entregar semana a semana. Porque se já aconteceu, Fabiano, tu já encontrou, já aconteceu contigo como empresário, do vendedor, ele bater a meta no final do mês, ele bateu a meta, e aí ele poderia ir além, Parou só ali. que aí ele parou, ele diminuiu porque ele falou, opa, peraí, eu vou deixar essa venda entrar no mês que vem para poder já aumentar no resultado do próximo mês. E ela não entra, né? Isso acontece. Não, às vezes a pessoa deixa às vezes de lançar, quem trabalha com arquitetura, por Isso exemplo, aí. deixa o contrato entrar para o próximo mês porque É. ele não tem uma variável alta. E aí ele fala assim, às vezes nem tem variável, né? É só um teto ali de faturamento que eles têm que fazer. Então ele recebeu um contrato, aí ele bateu a meta. A diferença, ele deixa entrar no próximo mês para poder dar aquele gás. Por isso que outra coisa importante tem que ter são os reconhecimentos e bônus, porque se tivesse reconhecimento e bônus, o cara não ia parar ali, porque ele não quer que ninguém ultrapasse ele, porque ele não quer que ninguém venda mais que ele, porque tem reconhecimentos a valer. E o bônus? Cara, o bônus não acaba ali, porque assim, se tu tem um mês agora, onde tu bateu uma meta, que tu já tá ganhando lá um percentual de 2, 3, 4%, cada R$ 1.000 que entra é em cima desses 2, 3, 4%. E no mês que vem, se tu não bater a meta, o que adiantou jogar esse 1.000 pro mês que vem? Então, cara, isso é a pior besteira que tem. Mas assim, quando tu tem, Fábio, um plano onde tem bônus individuais e bônus coletivos, além da comissão e do salário fixo, eles não param, porque tem um objetivo a mais. E esse bônus, ele só vem se a loja alcança a última meta, se a loja alcança a meta total. E aí o que acontece? É difícil, tu sabe, nivelar todos os vendedores, né? Então sempre tem uns que vendem mais, outros que vendem menos. E aí esse que vende mais, ele não para, porque o mais que ele vender vai fazer com que o grupo todo alcance um objetivo e ele vai ganhar um percentual de bônus em cima. Então, assim, não é simplesmente dizer que a equipe está desmotivada, mas o que tu faz para motivar a tua equipe, né? E esses reconhecimentos e bônus que eu estou falando fazem parte de manter a equipe motivada. E a gente tem que quebrar, ô Fabiano, uma crença, gente, que pelo amor de Deus, em pleno 2025 eu não consigo aceitar um pensamento como esse, de que você paga um bom salário pro vendedor e tá ótimo. Gente, não é só sobre você pagar um bom salário, tu pode pagar um bom salário para você reter essa pessoa dentro da sua loja. Isso pode ajudar a fazer uma retenção. Agora, retenção é diferente de motivação. Não é porque você paga um bom salário que ele vai se motivar 25 anos para ficar na sua empresa. Não, ele vai ficar na tua empresa porque ele tem um bom salário e ele sabe que no mercado ele não vai encontrar algo assim. Então ele vai se acomodar com o teu salário e com a tua empresa. É diferente isso daí. Agora, motivar é fazer com que o teu vendedor, mês a mês, busque gerar um resultado diferencial, sempre fazer o a mais do combinado ali junto com a tua empresa e não só fazer o que está combinado no papel. E aí, daí o que a tua empresa faz a mais para ele, né? Aí a gente cai aí, tu quer que ele faça um a mais, mas o que você como empresário faz a mais? Você algum dia já reconheceu ele, seja com troféu, seja com uma placa comemorativa ou com um bônus em dinheiro? O que você faz para reconhecer ele? Mas você quer que ele te reconheça? Então, assim, é sobre isso, né, Fábio? Não é uma troca de salário por tu vir aqui trabalhar para mim, não. É uma troca por você fazer mais pela minha empresa e eu reconhecer você por esse patrimônio que você é da empresa, né? eu preciso ter esse cuidado com o vendedor, essa atenção, porque assim, o que é motivação? É o motivo para a ação. A motivação, ela não está. Eu posso botar o Wendel Carvalho aqui, Paulo Vieira palestrando, motivando, fazendo yes, 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 mas no final do mês, meu amigo, se não tiver dinheiro na conta, o yes não funciona, não. Então, assim, vai passar amanhã, acabou, né? Tanto que no nosso evento presencial do Mais Cedo do Varejo ao Vivo, a gente trabalha essa parte de mentalidade com o empresário, porque eles estão ali com a gente durante 2, 3 dias imersos numa adrenalina incrível ali, numa imersão, numa atmosfera que só levanta o astral, faz com que eles pensem fora da caixinha. E aí eles estão ali só, caraca, eu nunca tive esse pensamento na minha empresa, eu nunca pensei nessa ação, pô, olha essa estratégia. Eles ficam totalmente empolgados para chegar lá dentro da loja e sair aplicando. Só que no outro dia, o problema dele tá ali, tá esperando ele. A gente tira o empresário da zona de conforto, leva ele para dentro de uma atmosfera totalmente envolvente
E aí, mas quando ele chega, o ambiente dele tá lá esperando ele. Então, assim, não adianta eu fazer um mega trabalho com ele durante esses 2 dias se na próxima semana eu não estiver do lado dele para ajudar ele. Vai acontecer o mesmo problema. Então, só que a gente sabe que, graças a Deus, né, muitos que participam desse evento estão com a gente na próxima semana. E aí eles não ficam sozinhos nesse campo de batalha. Mas é sobre isso. Se eu não entregar resultado, não existe motivação que faça essa pessoa permanecer. E é gratificante ver o resultado que eles têm depois de um evento, que sempre, sempre, sempre depois do evento a gente tem mega resultados, porque eles voltam para as empresas motivados, Empenhados, empolgados, né? empenhados, Aplicando demite quem tem que muito. demitir, contrata quem tem que contratar. E aí tu me fez lembrar uma outra coisa, já que tu Eu falou da até mentoria. falei, pega aí, segura, eu te fiz lembrar de uma outra coisa. Eu até peguei isso daí porque eu lembro que no último evento a gente falou sobre equipe também e eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, não Não sai sai demitindo demitindo todo todo mundo. mundo. Calma, conversa com esse povo. Nós estamos igual uma Por- dupla sertaneja falando ao mesmo Não tempo a é mesma porque coisa. eles já estavam escrevendo, fazendo a lista de demissão ali Não, no perigo. evento. Teve gente que mandou mensagem durante a palestra. Eu falei, tá mandando mensagem para quê? Pro RH? Eu falei, calma. Não é assim. E aí me fez lembrar, tu falou do maestria e do evento, eu me lembrei de alguns processos que a gente tem dentro do maestria, que um deles são as rotinas de atendimento de vendedores, né? A gente tem algumas entregas e uma delas são essas rotinas de atendimento e essas rotinas do dia a dia do vendedor. Porque tu falou antes aí, eu fiquei pensando nisso. O vendedor sabe o que que ele tem que fazer, o que que ele tem que fazer hoje, o que que ele tem que fazer à tarde, de manhã, ou seja, não tem um processo desenhado. Não tem treinamento, não E tem uma aí cultura por detrás ali, né? nesse processo de rotinas de vendedores, tem desde como abre a porta, como acende a luz, como desliga tudo, como apaga tudo, ou seja, tem o dia inteiro ali. Quando entra uma pessoa nova nesse grupo, ele passa por esse banho aí de cultura, vamos dizer, para entender como são as rotinas, ou seja, tu não pode largar alguém ali. Que isso é outra coisa que desmotiva a equipe, sabe, Fábio? Às vezes a equipe está numa rotina diária, entra alguém sem treinamento ou alguém discapacitado ali, é sempre jogado ali no meio do atendimento e aí desestimula a equipe toda. Então, assim, ter processos, ter treinamento, né, ter esse acompanhamento, essa rotina de acompanhamento com os vendedores, não só com quem entra, mas com quem já está, é muito importante, porque é muito fácil sair cobrando venda, cobrando meta ou cobrando ticket médio, como a gente estava falando ali, mas qual o treinamento? Qual o porquê? Né? Porque muitas vezes é assim, tu tem que aumentar o teu ticket médio. Tá, mas como, né? O bendito do como. Como que eu faço para aumentar? A liderança tem que dar o como, né, Fábio? Porque o porquê ele já sabe. Por que não está aumentando? Ele sabe, não aumentei o ticket médio, não estou fechando tanta venda, mas como que eu faço para melhorar o meu atendimento? Como que eu faço para aumentar o meu ticket médio? Ou seja, tudo envolve o treinamento, né? Não adianta, às vezes a gente investe tempo, dinheiro em profissionais para dentro do nosso negócio, vendedores, atendentes, enfim. E a gente tá ali treinando. Ou eu tô ali treinando, explicando sobre o produto, aí eu entrego uma apostila para ele, falo, vai lá, fim de semana tu lê Se em casa. vira. Gente, vamos aqui, ó. Vou olhar para vocês aqui, ó. Gente, de verdade. Qual que é a possibilidade de você entregar uma apostila pro teu vendedor estudar no sábado e domingo na casa dele? De verdade, vamos ser franco aqui. Você estudaria? Em percentual, tu quer saber? Você estudaria? Não, 0%. zero, né? Porque assim, ele não vai estudar em casa. Por isso que é fundamental você ter uma rotina dentro da sua empresa para que você consiga acompanhar esse empresário. A gente tem dentro do nosso negócio, né? A nossa equipe está distribuída no Brasil, né? A Verdade. gente não tem equipe próxima de nós, eles estão distribuídos no Brasil. Famoso home É office. o home office. Só que assim, a nossa equipe, eu tenho, por exemplo, um editor que está em Santa Catarina e eu tenho um web designer que está lá em Rondônia, no Acre. Então, assim, Tem um funcionário em Brasília, tem um outro em Minas, tem um outro tá, no Rio Grande do tá Sul. tudo esparramado. E eu tenho um outro perto de mim ali em São Paulo. Então, assim, o que que acontece? Se eu não tenho uma rotina, um processo, como é que eu vou saber se a pessoa está fazendo aquilo que eu pedi para ele? Como é que eu vou saber se ele está de fato entregando o resultado ou está assistindo Netflix, jogando um videogame, ou indo para um shopping, ou indo para uma praia? Então, assim, a gente tem que ter processos, a gente tem que ter indicadores para a gente poder acompanhar
essas pessoas dentro do nosso negócio. E na loja não muda muito. Eu vou lá, eu quero dar um treinamento, eu dou um treinamento de produto, eu vou lá, eu explico como que funciona, eu falo sobre benefícios, eu falo sobre atendimento, eu falo sobre como você converter um cliente na loja e fazer um fechamento de vendas. Tá. E aí eu te pergunto, você ensina. E qual é o momento que você cobra o conhecimento? Qual é o momento que você faz ele executar na tua frente? E aí existe duas coisas. Existe aquele que você vai treinar e vai falar, agora vai lá, faz na minha frente. Aí o cara tava lá em Nárnia, o treinamento inteiro, Nem viu. tava lá na lua, nem lembra. Aí fala assim, e aí, agora é contigo? Ele, o quê? Hã? Então, a Acontece com a pergunta... gente isso aí, né? Às vezes eu pergunto pra ti o quê? Tu diz, não, meu nome é Fábio Arruda. Eu falo, não tô falando sobre isso, tô falando sobre outra coisa. Ah, tá. Ou então, às vezes eu falo assim, ficou claro pra você? Ele, claro. Aí Sim, depois ele, o quê mesmo? ficou claro, claro. Claro, ficou. Agora o assunto eu não sei. É bem assim a comunicação aqui, pessoal. Mas assim, o que a gente precisa? Por exemplo, eu treinei, eu capacitei 1, 2, 3 vezes, 10 vezes. Aí a pessoa nunca aprende. Aprende no sentido de fato, ela fala assim, você saber que ela não prestou atenção, você saber que ela não se conectou, não teve um esforço. Até quando eu vou esperar isso daí? Eu vou esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6? Quando? Quanto dinheiro, né? Tipo, Qual que é o tempo hoje, né? Então, eu preciso ter esse ponto de atenção, porque... E ter um limite, né? Eu tenho que ter um limite. Pô, eu vou testar até X período. 2 meses? 3 meses o tempo de experiência? Qual que vai ser o tempo de experiência? Eu não posso ficar 6 meses, 1 ano com uma pessoa... gente, desculpa, você é dono de loja. Tu não precisa de 3 meses para saber se a pessoa é boa ou não. Concorda comigo? Eu tenho certeza disso, que em 1 semana, 2 semanas, você já consegue notar se essa pessoa ela é boa ou não, se ela tá engajada ou não, se ela tá falando a verdade ou não. Nossa, eu lembro agora, veio a época de loja aqui, Fabiano, que eu acho que eu tinha 4 vendedores que trabalhavam comigo no shopping, né? Meu Deus do céu. E aí, para intercalar o horário e fechar a rotina de shopping, eu tinha 4 vendedores e um folguista. E aí, cara, eu acho que em 3 meses, de verdade, eu acho que passou pelo menos umas 15, 20 pessoas em 3 meses ali. faço. Só que assim, no começo, gente, no começo a pessoa chegava assim na minha frente e falava assim, então, Fábio, pois é, que eu tenho um irmão e o meu irmão, ele tá no conselho tutelar, a minha mãe abandonou a gente, eu tô precisando arrumar esse emprego para poder tirar ele, para poder vir. Eu quase chorava, gente. Eu quase chorava. A pessoa contava uma história de vida ali que eu falava assim, pô, cara, peraí, vou antecipar já o seu primeiro salário aqui, né? No final de quase 1 ano ali, nessa loucura ali que eu tava trocando vendedor, não acertava e dava oportunidade e ninguém via. Eu virava e falava assim, a pessoa falava assim, então é porque o meu irmão, a mãe abandonou, meu pai me abandonou, eu tenho um irmão de 2 anos que tá lá no conselho tutelar, eu preciso arrumar esse emprego para trazer ele. Falei assim, tá, mas tu vai aguentar trabalhar de tal horário a tal horário? É isso que eu preciso saber. Você quer trabalhar de sábado e domingo? Era assim. Eu não queria mais saber de nada de vida pessoal ali, porque assim, você acaba identificando quem de fato tá falando a verdade ou tá querendo ali te ludibriar ali na conversa. Eu trago um exemplo para você que você acaba tendo a sensibilidade. E o dono de loja, ele tem essa sensibilidade. Numa entrevista, numa conversa aberta, ou num momento de experiência de 1 semana, se a pessoa tá querendo te passar para trás ou não. Então não tem que esperar às vezes 3 meses, você tá vendo que a pessoa não tá andando com você, já vai substituindo. Esse negócio de que tu falou, às vezes não precisa 3 meses, depende, né? Depende se o cara faz um acompanhamento diário, não precisa 3 meses. Agora, se ele não acompanha, ele Ah, só vai saber em 3 só meses, vai né? saber em 3. Então, ou seja, tem que treinar e monitorar constantemente, principalmente quando a pessoa está entrando, né, Fábio? Eu vejo que muitas lojas, não, muitas empresas não dão aquele banho de cultura no funcionário quando ele entra, né? Para ele entender qual é a empresa que ele está entrando, de onde essa empresa veio, aonde ela quer chegar, o que que ela pretende, qual é o objetivo dela, por que que as pessoas trabalham ali, quais vão ser as metas delas, qual vão ser as rotinas dela, qual vão ser os treinamentos dela.
Ou seja, ela entra ali sem saber nada disso, então assim, ela não monta um cronograma na cabeça dela de que eu vou entrar, eu vou treinar durante 10 dias, depois eu vou começar a atender, depois se eu for bem durante 3 meses eu posso virar, um vendedor, pleno em vez de júnior, e depois eu posso continuar vendendo para aumentar o meu bônus, a minha comissão. Ela não sabe para onde ela vai chegar. Tá vendo aqui em 2 minutos eu falei uma história tão bonita, mas que é tão simples a empresa ter isso. Mostra profissionalismo, mostra um comprometimento diferente da empresa com o funcionário. E quando ele vai entrar na tua empresa que ele vê tudo isso, dificilmente ele te abandona tão facilmente quanto aquele cara que te largou lá e te deixou lá jogado, né. Aí esse cara que te largou lá e deixou jogado, se for um bom vendedor, ele sai fora, porque ele vê que essa empresa não é profissional, e se ele for meia boca, um cara bem mais ou menos, aí ele permanece, porque ele gosta desse jogo. Então assim, profissionalize, né, o teu recrutamento, profissionalize a tua entrada desse funcionário na loja, esse treinamento, essa abordagem, até que passe esse período e ele continue né, no desenvolvimento aí da Sim, da e função. cobre conhecimento, né, Fabiano? Cobrar conhecimento. A gente está falando muito de treinar, 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 mas em que momento que você cobra o conhecimento? Em que momento que você faz ele de fato apresentar para você a qualidade de um produto? Em que momento que você faz ele, os dois vendedores, um ficar de frente com o outro, um é o vendedor, o outro é o cliente, e fazer um atendimento na tua Um frente? teatrinho, né. Um teatrinho, né, como a Suzete fala, fazer esse teatrinho ali, isso é importante. A Jussiane, que é a nossa mentorada premium também, ela trouxe em meio a um treinamento que a gente estava fazendo, que é o Equipe Maestria, aonde a gente treina todos os vendedores, né, que fazem parte do Maestria do Varejo. E na primeira edição da Equipe Maestria foram mais de 300 vendedores, né, Uhum. que a gente treinou e para fazer o trimestre de ouro, que é o último trimestre mais forte ali do varejo. E o que que a Jussiane fez, cara? Eu achei muito massa, né? Porque a gente tinha um encontro que a gente fazia online com esses vendedores. Por exemplo, começava às 7 horas da noite. 6 horas da tarde, ela fazia um esquenta com a equipe dela reunida ali. E nesse esquenta, ela fazia um sorteio. Ela colocava ali dentro de uma caixinha alguns produtos e o vendedor ali tinha que pegar, sortear um nome ali, saiu um produto. Ele tinha que falar sobre o benefício daquele produto. Benefício e qualidades e valia prêmios, né. Só que ele tinha segundos para começar a falar, senão perdia e passava Já era para pro outro. Então, olha só, ele respondia, acertou, ganhava lá um voucher de R$ 5, um 10 conto, ou ganhava ali um prêmio ali, específico, um mimo, mas ele começava a testar o conhecimento dela, né? E aí ele via quem de fato se preparava, quem não. E aí, às vezes, por exemplo, vamos supor que um gerente pega. E aí o gerente participava também. Vai ficar feio do gerente não saber responder o E benefício do teve, produto, né, hein? teve gerentes que não souberam e deu no outro dia o que que aconteceu. Porque não basta só tu fazer isso, mas o que que tu vai tirar disso, né. Então ficou claro para ela os vendedores que não tinham conhecimento, os gerentes que não tinham conhecimento, e aí ela fez uma reciclagem com esses gerentes, com esses vendedores, detectando assim baixas de faturamento em alguma dessas lojas, dessas unidades, onde o gerente não sabia responder. Se o gerente não sabe, muito menos o vendedor. Então tu vê que num simples treinamento se tira várias ideias. Mas assim, ó, tu tá falando para mim sobre equipe maestrias, treinamento aí, e se quem está nos assistindo tem vontade de entrar para maestria do varejo, como que faz? Nessa tela que você está nos assistindo agora, tem um QR Code. A única coisa que você precisa fazer é escanear. Você vai ser direcionado para uma página onde a gente vai explicar para você como que funciona o Maestria do Varejo, que é o nosso programa de acompanhamento para donos de loja e rede de loja. Se você fatura mais de R$ 1 milhão por ano e você tem uma ou mais lojas e tem uma necessidade de melhorar a gestão do teu negócio, esse projeto é para você. Aonde ao longo de um ano a gente vai pegar na sua mão e a gente vai criar processos, rotinas e estratégias para dentro do seu negócio para você conseguir acelerar o seu giro de estoque, organizar o seu planejamento de compras e principalmente aumentar o seu faturamento gerando lucratividade. A única coisa que você precisa fazer é clicar nesse botão e fazer uma aplicação. Nessa aplicação, você vai concorrer a uma das vagas para que você possa ter uma sessão exclusiva junto com o especialista do varejo do nosso time, aonde ele vai diagnosticar o teu negócio, ele vai mostrar para você fragilidades e pontos de melhoria para que você já saia dessa reunião sabendo exatamente o que você precisa fazer para conseguir organizar o teu negócio.
Então, se você sente que você precisa de fato de um acompanhamento mais próximo e de estratégias para você conseguir acelerar o teu resultado, é só você fazer essa aplicação e participar dessa reunião, que ali nessa sessão a gente vai te ajudar. Bom E demais, e aí, porque depois que ele entrar no maestria, nós vamos ensinar isso aqui para ele, ó. Como que ele pode definir metas, por exemplo, né? Tu me perguntou no início, a gente falou sobre metas mensais, metas semanais, metas diárias. Então, aqui, quando a gente fala de metas, né, Fábio? Para te manter a equipe engajada do início ao fim do mês, tu tem que ter sim a meta mensal, mas você tem que ter também essa divisão de metas semanais, metas diárias e também as corridas de venda, que são os bônus, né? Que essas corridas de vendas que dão bônus, elas também têm a meta dela, daquela corrida de venda ali. Então você cria uma corrida de venda de fecha-mês, por exemplo, são 3 dias que se a loja vender X mil reais, que é o que falta para bater a meta, os vendedores vão ganhar um bônus XYZ. Então ela tem uma meta em cima da meta, né? Então assim, dentro do Maestria a gente ensina tudo isso, né, Fábio? Como montar as metas de faturamento do ano inteiro da sua empresa, mas também como dividir essas metas dentro das suas individualidades ali, vendedor por vendedor, meta de mensal, meta diária, meta semanal, todas essas metas, inclusive as corridas de venda atreladas a campanhas de marketing, né? sim, que é uma das ações que você pode começar a implementar na sua loja, se você ainda não trabalha com meta, para você conseguir solucionar esse problema de falta de engajamento da sua equipe de vendas. Eu costumo trabalhar com uma estratégia de metas, 3 níveis de metas, né? A meta pessimista, conservadora e otimista. Isso daí está muito atrelado ao seu planejamento de compras, mas em um outro momento a gente vai se aprofundar sobre isso. Mas quando a gente fala de 3 níveis de metas, é justamente para você trabalhar o engajamento, a motivação do teu vendedor. Porque quando o seu vendedor bate aquela meta um, que é aquela meta um pouco mais acessível, né? Ele, pô, cara, ele sente a endorfina ali, né? Ele se anima Já subiu o porque nível, né? já sobe ali um nívelzinho e ele já fala: caraca, eu bati essa meta. E aí isso move ele aí para a segunda fase. E aí, quando ele bate a segunda meta, ele fala: pô, Ninguém me que segura. massa, agora ninguém me segura, eu vou correr para três. São fases. E, gente, o ser humano, ele foi. A gente cresceu, né? E a gente aprendeu que a gente precisa avançar de fase na nossa vida. Pô, desde o de bercinho, a gente está falando aqui da escola, por exemplo, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, depois você tem que ir para a faculdade, depois você tem que fazer pós-graduação, depois você tem que fazer mestrado, doutorado, ou seja, são níveis que você precisa avançar. Né? Você não vai para o primeiro ano do ensino médio sem passar pela sexta série, sétima série, oitava série. Então, são níveis que você precisa alcançar. Então, conforme eles vão avançando os níveis, eles vão se automotivando para conseguir buscar o próximo e entregar um resultado maior, consequentemente, para a loja. Então, a meta, para quem não trabalha, comece imediatamente, porque é uma das formas de você melhorar o engajamento com a tua equipe. E aí você pode perguntar assim, beleza, e agora que eu tenho meta, o que que eu faço para engajar ainda mais a equipe? Só a meta não é suficiente, né, Fábio? Aí vem as cobranças, como cobrar, como monitorar isso. E aí eu trago as reuniões que a gente sempre fala dentro do Maestria, que todos os meses a gente tem que fazer uma reunião mensal, onde nessa reunião mensal a gente faz um debriefing do mês anterior, entendendo quais foram os erros e acertos do mês anterior, vendo se a gente bateu a meta e comemorando, se não bateu, quanto faltou, já trazendo a meta do novo mês, que vai acontecer dividindo em semanas, dividindo em metas diárias, vendendo tudo isso para os vendedores, mostrando o que a gente vai fazer no marketing durante aquele mês. Então, assim, fazendo aquela antecipação do mês. Essa é a reunião mensal, né? Mas mais importante do que essa reunião mensal são as reuniões semanais, onde todas as semanas o gerente vai e mostra as métricas de todo mundo, como que está o ticket médio individual de cada um, como está o faturamento de cada um, como que a gente foi no desempenho com relação à meta da loja naquela semana, quanto que ficou faltando para a próxima. Ou seja, é naquele momento ali que se traz a leitura do que aconteceu. E se for necessário elogiar, dar feedbacks positivos, pode ser dentro da reunião mesmo, pode elogiar. O Fábio Arruda foi muito bem, o desempenho dele aqui no Ticket Médio foi o melhor de todos essa semana. Bora lá, vamos ver o que que ele fez diferente para aprender com ele. E
Em contrapartida, se você tiver um feedback negativo para dar para alguém, aí sim, de forma individual, nunca no coletivo, nunca na frente de todos, chama a pessoa no canto e fala só, fulano, aqui, tu meteu 2 acertados essa semana e tal, o que está acontecendo contigo? Tu não é o teu perfil, a gente viu que tu não estava doente, ou fulano, olha só, tua venda caiu drasticamente aqui, o que está acontecendo? Tu está longe da meta. Ou seja, o feedback negativo é sempre individual. E aí, né, Fábio, tem as reuniões diárias que eu digo, pô, Fabiano, uma reunião diária? Sim, aí são reuniões de treinamento diários, de 15 minutinhos, Fábio, onde tu pega os produtos para treinar. Você estava falando muito bem sobre isso. Treinar produto, treinar produto, treinar produto. E aí, esses 15 minutos por dia que o gerente pega um vendedor, não precisa pegar a equipe toda. Ele pode pegar um vendedor ou 2 vendedores e fazer ali um treinamento de produto, né? Ó, benefícios e qualidades desse produto. Diferente daquela reunião semanal ali que tu pode tirar e fazer o teatrinho entre eles, um atendendo o outro, treinamento de vendas, o treinamento diário pode ser esse treinamento aí, ó, de produto, né? Onde você está ali tirando essas informações de benefícios e qualidades que o produto tem, e aí cada dia mais eles vão ficar mais completos no teu mix todo de produto aí, por conta dos treinamentos, né? E colocar também premiações por desempenho, né? Então eles precisam criar, além da comissão, ter bonificações ali. Porque eu falo assim, gente, o que que é a comissão? A comissão, ela é paga dentro de um resultado sobre uma meta traçada. Porque se você tem uma comissão sobre meta, ele vai receber só se ele bater a meta. Senão ele vai receber o fixo dele. Então a comissão ela é variável de acordo com o nível de atingimento da meta dele. E aí, a bonificação, ela serve para motivar o vendedor e levar ele para o resultado final, que é a meta. Pensa numa corrida aonde você precisa dar 60 voltas. Só que tu não vai dar 60 voltas sem parar. Tu vai dar 10 voltas, aí tu para para abastecer, depois tu dá mais 10 voltas, para para abastecer. Esse parar para abastecer, na analogia, é você criar uma bonificação, premiar ele, entregar pelas 10 voltas que ele deu, entrega um bônus para ele continuar buscando 10, 10, 10 até completar a corrida inteira. Agora, se eu não faço isso, o cara começa desmotivado porque as vendas, a meta está muito distante ainda, porque o mês está começando, já entregou a meta do mês inteiro. O cara acabou de vir de uma aceleração forte de vendas do mês anterior. Enfim, ou vem de uma consequência de meses negativo, não está batendo meta. Então, isso acaba fragilizando ele. Você às vezes coloca meta que não faz sentido para a realidade da loja, é o que você quer vender e não o que a loja está trazendo de resultado. Antes de você determinar a meta, se você está em queda primeiro, eu tenho uma verdade comigo. Se você está em queda, antes de pensar em crescer, você tem que parar de cair. Para você pensar em crescer 10, 15%, você está caindo 20%, então primeiro você cai 20%, depois você pensa em crescer 10 e 15%. Senão você coloca uma meta muito distante, a realidade da loja é outra, e isso vai desmotivando sua equipe de vendas. Então não é só colocar a meta, tu pode colocar uma meta e acabar frustrando ainda mais a equipe. Tem que ter uma maneira estratégica para isso. Então se eu não crio bonificações, e não é bonificação, pelo amor de Deus, empresário, não é bonificar o vendedor pelo atingimento da meta. Porque, Fabiano, eles falam assim: eu trabalho com bonificação. Além da comissão, se ele bater a meta do dia, ele ganha X reais. Ou se ele bater a meta dobrada do dia. Pô, cara, mas se a loja já não tá batendo meta, tu vai colocar um prêmio para pagar a meta que não tá sendo batida? É que normalmente a gente não usa para isso, né? O certo do bônus é você fazer com que ele venda produtos que te dão mais margem, mais lucratividade, vender produtos que aumentem o ticket médio. Então, assim, sem ele perceber, ele aumentando o ticket médio dele, trazendo produtos de valor agregado, ele aumenta o faturamento e acaba chegando na meta. Então, ela não pode estar ligada à meta, ela tem que estar ligada a outras métricas que façam com que ele alcance a meta, né? Esse é o objetivo, né? Eu preciso ter bônus que façam com que ele acelere, né? Então, o que que é isso daí que, traduzindo o que você trouxe? Pô, se eu tenho que faturar 100 mil reais, a pergunta é, quantas vendas eu preciso fazer, qual o ticket médio que eu preciso entregar para atingir essas vendas? Pô, se eu tenho que faturar 100 mil, eu tenho que fazer o quê? 1.000 vendas a um ticket médio de 100 reais para eu conseguir atingir esse resultado.
para conseguir ter esse 100 mil de faturamento. Então, são R$ 100 de ticket médio, com 1.000 vendas que eu preciso entregar para dentro do meu resultado. E aí eu vou atrás. Eu já tenho uma bonificação. Pô, o vendedor que fizer 50 vendas e ficar acima de um ticket médio de 200 vendas na semana, 200 vendas na semana e ficar com ticket médio acima de 120, por exemplo, ganha 50 pila de bonificação. Olha o que eu fiz. Eu atrelei o volume de vendas com o ticket médio. Então o cara tem que fazer 200 vendas na semana, pensando na 1.000 no mês. O cara tem que fazer 200 vendas na semana e o ticket médio tem que estar acima de 120, por exemplo. E aí, por quê? Eu tô querendo gerar um crescimento em cima do meu ticket médio. E aí, gente, isso faz com que ele corra mais atrás do resultado. Ao contrário de eu colocar só, vou te pagar em cima do ticket médio. Aí o cara tá cagando se ele tá vendendo para 10 ou para 100 pessoas. Ele Ele só quer atende só vender os com bons. ticket. É. E aí quem vai comprar pouco, ele nem quer atender, né, Ele Fábio? só quer fazer uma venda de R$ 1.000 ali e acabou para ele. Mas agora, para a gente fechar essas dicas práticas aqui, eu estava pensando em mais uma coisa. Tem uma coisa que é muito forte para mim, que são os treinamentos que a indústria dá, né? Que nem sempre treinamento é aquele que você faz do teu gerente com os vendedores, mas é a indústria, aquelas marcas que tu trabalha, as empresas que tu trabalha, de onde tu compra os teus produtos. Cara, pelo menos uma vez por mês você tem que ter um treinamento da indústria dentro da tua loja. Trazer o representante lá, ou trazer alguém que dê treinamento da indústria para treinar, para te mostrar quais são os benefícios, qualidades daqueles produtos ali que você comprou e para contar a história daquilo, né, Fábio? Porque a experiência que o empresário tem da indústria, do representante, a pessoa que te vendeu aquilo, ele sabe por que que aquilo foi feito, por que que tem aquela estampa, qual a ideia, de onde surgiu aquilo, né? Então ele vai te trazer uma série de informações que só tu recebendo o produto na loja, teu gerente falando, tu não vai saber, né? Então por isso que o treinamento de indústria é tão importante. E a outra coisa que eu queria te trazer, assim, a gente está falando de motivar, né? Como motivar clientes? E aí, na minha empresa e outras empresas que eu já fiz trabalhos, a gente sempre fazia uma coisa, e eu continuo fazendo até hoje, que se chama umas reuniões trimestrais de premiação, premiar os melhores do trimestre, no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, no quarto trimestre, e no final do ano, tu sabe, tu já participou, já palestrou no meu evento lá que a gente faz a entrega anual dos melhores do ano, e aí tem um outro evento. Então, assim, isso vai motivando esses vendedores ao longo do ano, porque a gente entrega placas de reconhecimento, entrega prêmios em dinheiro, entrega prêmios de fornecedores que trazem para os melhores vendedores. Então, assim, a cada trimestre a gente premia o melhor de ticket médio, o melhor do PA, o melhor, uma marca X lá que está patrocinando aquele momento. E assim, quando o cara ganha essa premiação na frente de todo mundo, né, esse reconhecimento, ele entra com gás e aquele que não ganhou, ele olha e fala, pô, próximo trimestre sou eu, porque a conta zerou ali, agora começa do zero e tem de novo. Então, assim, motivar, cara, tem que ter reconhecimento, tem que ter bonificação, tem que ter esses eventos, sabe? Esses mini eventos aí que, pô, não custa nada, Fábio, fazer. Todos esses eventos que eu faço é R$ 0, porque a indústria está bancando isso. Tem um coffee break ali e uma entrega de placas que a própria indústria tá bancando. Então, assim, usem a verba de marketing cooperado para essas coisas, né? Mas, assim, não deixem de premiar e reconhecer e motivar os seus vendedores. Senão, você vai sempre ter uma equipe desmotivada, né? Tem um versículo em Provérbios capítulo 27, 17, que ele fala assim: assim como o ferro afia o ferro, o conhecimento afia o homem. Uau! Então, o Provérbios ele fala assim como o ferro afia o ferro. E isso daqui para dentro do varejo é o conhecimento afiando, moldando o homem. Então, a gente precisa trazer esse conhecimento para dentro da nossa loja, mas a gente tem que cobrar o resultado, mas cobrar também o conhecimento. A gente tem que trazer treinamento, capacitação, mas de nada adianta a gente não cobrar a nossa equipe sobre esse desempenho que eles estão traçando ali junto com a gente. É triste pensar, né, Fábio? Mas ainda tem líderes que acham que o líder é só cobrar, né? E às vezes ele não está ali presente, não é um líder presente, não é o líder que dá exemplo. Então eu queria dizer para vocês, líder é aquele que está ali presente, é aquele que está ali dando o exemplo, é aquele que está ali fazendo junto. Não é aquele que simplesmente cobra. Ou seja, ele tem que treinar a equipe, tem que
monitorar a sua equipe para poder cobrar. Aquele líder que só cobra, me desculpe, ele não é líder, ele é só um chefe das antigas lá, um chefão. Liderança é presença, não é só cobrança, né? Exato. Fabiano, queria te Foi agradecer, bom meu demais, amigo. amigão. Foi Pô, muito esse bom. assunto aí de funcionário vai longe, Meu Deus, eu sei que tem gente falando assim, fulano tinha que estar ouvindo isso. Então manda, já compartilha esse vídeo pra Só fulano. não vai mandar pro funcionário. Não, mas manda assim discretamente, fala, opa, esse podcast aqui Era foi... pra você? Era pra mandar pra gerente, aí eu mandei pro vendedor, sabe? Dá essa dica assim, ó. Galera, eu queria agradecer a vocês, ó. Você ficou até aqui, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. A gente tem a meta de bater nossos 10 mil seguidores e aí a gente vai sortear um dia de sessão estratégica exclusiva, sessão estratégica não, né? Uma mentoria exclusiva com você e com a tua equipe de vendas. Vai ter muito massa. A gente vai criar um projeto bem legal aqui. Um dia inteiro montando seu planejamento estratégico. Começou por 2 horas, agora já passou para um dia. Daqui a pouco, se a gente não bater, a gente vai para uma semana, vai para um mês, mas vamos montar esse planejamento com vocês aí. Então, olha só, o que eu peço para vocês se você ainda não acompanha a gente nas redes sociais, fabio.arrudaoficial no Instagram e no YouTube a gente tem o nosso podcast, o nosso canal, onde a gente vai diversificando, trazendo conteúdos do podcast e mais conteúdos exclusivos no @maestria do varejo. E na plataforma de streams a gente tem no Deezer, Spotify, nós temos lá o @Fala Maestro. Então acompanha a gente lá. Depois deixe seu comentário sobre o que você achou desse episódio e teve algum caso aqui que você já passou por essa situação? Depois comenta aqui como é que foi essa experiência na sua loja. Comenta também. aqui que a gente vai te chamar para debater contigo, né? Isso aí. Meu amigo, brigadão, viu? Valeu, tamo Galera, junto. forte abraço. Até o próximo. Valeu.